Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estou aqui de volta, depois de vários dias sem trazer uma palavra. Nesse momento estou aqui, irmão, para trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe a vida de cada um. Hoje eu estou só eu e Deus, minha esposa já está dormindo já. Que Deus abençoe a vida de Jaqueliane, minha sobrinha que está aí na live. Vai compartilhando aí, Jaqueliane, para que venha alcançar mais almas para o reino do Senhor. Vou estar fazendo uma oração como de costume, para que o Espírito Santo de Deus venha me usar para a sua vida. Amém? Eu estou orando. Deus soberano Pai, Todo-Poderoso. Pai bendito, Pai amado, nesse momento eu entro na Tua santa e poderosa presença, Pai. Pai, eu quero Te agradecer pela rica oportunidade que o Senhor me concede de mais uma noite, Pai, na Tua presença. Pai, eu peço que o Senhor venha me usar nessa noite para o Teu povo como canal de bênção para a vida deles, Pai. Pai, me concede uma palavra da parte do Senhor, Pai, para que eu venha falar aquilo que o Senhor quer, Pai, que eu fale. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha me usando, venha se fazendo presente em nosso meio, e que tudo o que aconteça nessa live seja para a glória e honra do Teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa, Pai, que adentrar nessa live, não venha sair da mesma forma, Pai, que ela adentrou, que ela venha sair diferente, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que ela venha sair cheia de fé, porque a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, mas é ouvir a Tua palavra. Pois que ela venha sair cheia de fé, que ela venha sair daqui com força, com ânimo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, me usa para a glória e louvor do Teu nome. Assim eu te peço, se faz presente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Vou botar aqui um hino para a gente cantar. Amém. Salmo 121. Olho para os montes E pergunto: de onde me irá o meu socorro? o meu socorro vem Meu do Senhor, vem do Senhor, que fez os que fez os céus céus e a e terra. a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, E nem nem cochila. cochila. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada pessoa que está aí nesse momento. A internet aqui está um pouco fraca, irmão. Vou deixar um versículo aqui muito conhecido da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Marcos. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não... Marcos capítulo 16, verso 15. Verso 15 e 16, que vai dizer assim: E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amém? Ao hino. dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for E quando voltar, agora e para sempre.
Por isso, se você crê, levante as suas mãos, levante os seus olhos e levante o seu clamor e diga pro Senhor: oh, com toda a sua força. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar. vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que Tens poder pra salvar. Escreve um novo começo na minha vida. tenho caído longe de tudo. Vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vai me escutar. Meus olhos Meu coração só quer ouvir Deus falar. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já tentei em todos os caminhos, já tentei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar. Vem me ajudar. Vem comigo falar das tuas maravilhas. que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Tenho caído hoje, tudo não vai mudar. Levantarei meus olhos E clamarei socorro. Sua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir Deus falar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Amém, irmãos. Vou estar repetindo a palavra, livro de Marcos, capítulo 16, verso 15, que vai dizer: E disse Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, a toda criatura. Antes de Jesus subir aos céus, irmão, ele deixou essa ordem para mim e você fazer. Mas antes de ele dar essa ordem, para mim e para você, ele mesmo fez. Se você for perceber, por onde Jesus passava, ele anunciava o evangelho, fazia maravilhas, expulsava demônios, curava enfermo.
por onde Jesus passava, alguma coisa tinha que acontecer. Uma determinada vez a Bíblia vai dizer que Jesus estava saindo de Jericó. E no meio do caminho a Bíblia vai dizer que tinha 2 cegos, irmão. Que na saída de Jericó tinha 2 cegos ao meio do caminho. E aqueles cegos, eles ouvem que Jesus vinha a caminho. Eles ouvem que Jesus ia passando por aquele lugar. Pelo aquele caminho que eles se encontravam. De repente eles ouvindo que Jesus ia passar por perto deles, eles começam a clamar, irmão. Onde Jesus chega, alguma coisa tem que acontecer. A Bíblia vai dizer que aqueles homens, ouvindo que Jesus estava passando junto com a multidão, aqueles homens começaram a clamar. Aqueles homens começaram a clamar a Jesus porque eles eram deficiente visual. E eles entendiam que nem os médicos, ninguém podia resolver o seu problema se não fosse Jesus. E aqueles homens começaram a clamar, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a Bíblia vai relatar que a multidão começava, irmão, a tentar impedir aqueles homens de alcançar o seu propósito, de alcançar a sua cura que tanto eles necessitavam. Mas aqueles homens, ele entendia, irmão, que aqueles homens que estavam repreendendo eles, não podia resolver o seu problema. Só quem podia resolver os seus problemas era Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que aqueles homens perseveram em clamar. E clama ainda mais. O segredo, irmão, é perseverar. Quando eu e você, irmão, tentar clamar a Jesus para alcançar o propósito, sempre vai se levantar pessoas, irmão, para nos repreender. Mas o segredo é perseverar. O segredo é clamar ainda mais. Porque o Senhor vai parar, vai ouvir e vai atender o seu clamor. A Bíblia diz que a multidão repreende aqueles homens. E eles clamam ainda mais. Ele foi perseverante. Eles perseveraram tanto, irmão, que a Bíblia diz que Jesus parou. Quando Jesus para, Jesus ouve e para. Jesus ouve o clamor dos homens. Parou e mandou os seus discípulos trazer eles até Jesus. A Bíblia diz que quando os discípulos pegaram ele e trouxeram até Jesus, e Jesus disse: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Não importa o que é, mas Jesus tem o poder de fazer. Aqueles homens, a causa deles, só quem podia resolver era Jesus. Mas Jesus disse: o que queres que eu te faça? E aqueles homens abriram as suas bocas e disse: que nós tenha vista. Nenhuma outra pessoa podia dar vista àquele homem se não fosse Jesus. Por isso que aqueles homens foram perseverantes a clamar, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus teve misericórdia deles. E mandou os seus discípulos chamar eles e perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E os homens responderam: que os nossos olhos se abram. A Bíblia vai dizer que Jesus coloca a mão nos olhos deles e logo eles viram. E logo eles viram. Mas perceba, irmão, que quando eles alcançou o seu propósito, quando ele alcançou o seu objetivo, no lugar dele ir para a casa, irmão, ele seguiu Jesus junto com a multidão. Tem muitas pessoas que estão, irmão, tem muitas pessoas que estão ali, ó, seguindo Jesus, mas quando alcança o seu objetivo, quando alcança o seu propósito, deixa Jesus de lado
deixa Jesus de lado e se esquece do que Jesus fez. A Bíblia vai dizer, irmão, que uma certa vez Jesus estava na casa de Pedro. E ali na casa de Pedro se encontrava uma grande multidão. E Jesus estava ali pregando, anunciando a palavra. E a Bíblia vai dizer que quatro pessoas, 4 homens, se lembra que tem um amigo paralítico. E eles entendiam que só Jesus podia resolver o problema daquele homem. A Bíblia vai dizer que aqueles homens se dirigem até a casa daquele paralítico. Pega a sua cama, 4 pessoas, seu maior amigo, irmão. Não é aquele que lhe chama para ir para o bar. O seu maior amigo é aquele que lhe pega e lhe chama para ir até Jesus. Glória a Deus. Aqueles homens pegaram aquele paralítico com cama e tudo, irmão. 4 homens. Pegou aquele paralítico com cama e tudo e levaram até a casa de Pedro. Mas quando chegaram, irmão, na casa de Pedro, você pensa que eles encontraram facilidade? Não. Se encontrava grande multidão, não teve como eles chegar até Jesus pela porta. Sabe o que eles fizeram? Ele teve que subir a cama, destelhar as telhas para descer o paralítico até Jesus. Não foi fácil. Não foi fácil eles colocar o paralítico diante de Jesus. Mas eles foram perseverantes. Eles pensaram e disseram, só tem um jeito. Colocando por cima da casa. Abriram um buraco no telhado e colocou ele diante de Jesus. E Jesus olhou para ele e disse, perdoado estão os teus pecados. Quando Jesus disse isso, tinha pessoas ali, irmão, os fariseus, começou a dizer, começou a blasfemar, irmão, contra Jesus. Quem é esse homem que pode perdoar pecados se não Deus? E Jesus olha e diz, é mais fácil dizer perdoados são os teus pecados ou dizer levanta e anda? Jesus disse, peraí, levanta, toma a tua cama e vai. Sabe por que Jesus fez isso? Mandou o paralítico se levantar, tomar a cama e ir. Era para que ele nunca se esquecesse, irmão. É para que ele nunca se esqueça da onde Jesus tinha lhe tirado. Tem pessoas que se esquecem, irmão, da onde Jesus tem tirado. Mas nós não devemos se esquecer da onde Jesus nos tirou. Jesus disse para o paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Glória a Deus. Para que aquele homem nunca se esquecesse da onde Jesus tinha lhe tirado. Por onde Jesus passava, alguma coisa, irmão, tinha que acontecer. A Bíblia vai dizer que uma certa vez Jesus estava com grande multidão ali, irmão, ensinando. A Bíblia diz que chega um homem de nome Jairo, que a sua filha para ele já estava até morta, mas para Jesus ela estava dormindo. E a Bíblia diz que ele se aproxima de Jesus e disse, mestre, minha filha morreu agora mesmo, mas se tu for lá e colocar as tuas mãos, ela viverá. Aquele homem, ele foi perseverante. Ele foi até uma pessoa que podia resolver o seu problema. Ele foi até Jesus porque ele sabia que só Jesus podia resolver o seu problema. Tem muitas pessoas que estão procurando pessoas que não podem resolver. Mas aquele homem foi até uma pessoa que podia resolver o seu problema, que era Jesus. E ele disse, Senhor, minha filha morreu agora mesmo. Mas se tu for lá colocar tuas mãos, ela viverá. E a Bíblia diz que Jesus, ouvindo isso, Jesus se levanta e está caminhando até a casa de Jairo. Mas no meio do caminho, irmão,
Em nenhum momento o Jairo ele desiste. Em nenhum momento. Todo momento ele foi perseverante. No meio do caminho a Bíblia vai dizer que certa mulher que fazia 12 anos que se encontrava com fluxo de sangue. Fazia 12 anos que aquela mulher estava sofrendo de uma enfermidade grande, irmão. Mas ela foi até uma pessoa que podia resolver o seu problema. Ela dizia para si, se eu somente tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. Aquela mulher, a Bíblia vai dizer que ela gastou tudo quanto tinha, mas ela, no lugar de melhorar, ela ia de mal a pior. Porque quem podia resolver o problema dela não eram os médicos. Quem podia resolver o problema dela era Jesus. Mas para isso ela tinha que usar a fé. Ela chegou ali, irmão, pelo meio da multidão, caladinha. Muitas das vezes não precisa pessoas ver o nosso propósito. Ela chegou ali, irmão, calada por trás da multidão. Nem Jesus mesmo sabia, irmão. Ela chegou por trás de Jesus, tocou na orla do seu vestido. A Bíblia vai dizer, irmão, que quando ela toca na orla do vestido, sai poder de Jesus. Sai virtude de Jesus. E Jesus olha para trás e começa a perguntar quem foi que havia lhe tocado. E o discípulo disse, mestre, a multidão te aperta e te oprime. E tu pergunta quem te tocou? Porque muitas das vezes, para nós alcançar o nosso propósito, não precisa nós contar a fulano ou a ciclano. Porque que nós contar, as pessoas vão tentar nos impedir do nosso foco. Igual os dois cegos. Quando eles clamam a Jesus, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de nós, a multidão começa a repreender. Mas em nenhum momento ele desistiu, eles foram perseverantes. Jairo, ele está sendo perseverante. Perceba que Jesus, ele para. Quando a mulher toca no seu vestido, sai virtude dele, e ele para, olha para trás e pergunta quem foi que havia lhe tocado. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher sai em meio à multidão, tremendo, irmão, e conta o que tinha acontecido. Porque ela dizia consigo que tão somente eu tocar na orla do vestido dele, eu serei curada. Ela usou a fé. Muitas pessoas estavam ali, irmão, tocando em Jesus, e nada estava acontecendo. Porque o tocar, aconteceu algo quando aquela mulher tocou, porque o tocado dela foi com a fé. O tocado dela foi diferente. E a Bíblia vai dizer que passando isso, Jesus está seguindo a casa de Jairo. Perceba que a mulher, que Jesus parou e em nenhum momento Jairo desistiu, ficou esperando, porque ele sabia que Jesus tinha o poder para fazer todas as coisas. E Jairo ali esperando, irmão. E agora Jesus está indo. Jesus fez aquele milagre. E agora Jesus está caminhando. Tornando a caminhar para a casa de Jairo. Mas a Bíblia vai dizer que no certo, quando Jesus está chegando perto da casa de Jairo, a Bíblia vai dizer que vem pessoas da casa de Jairo para dizer para Jairo que não incomodasse mais o mestre, porque a filha dele já tinha falecido. Mas Jesus disse, crê somente. Em nenhum momento Jairo murmurou, em nenhum momento Jairo desistiu do seu propósito. Jairo continuou firme no seu foco. E a Bíblia diz que Jesus chegou à casa de Jairo. Quando Jesus chega com Jairo e a multidão ali, e os seus discípulos, a Bíblia diz que estava um grande alvoroço. Mas Jesus disse, não chores, porque a menina não morreu, mas sim está dormindo. E a Bíblia vai dizer que aquelas pessoas que estavam chorando agora começaram a rir de Jesus, quando Jesus disse que a menina estava dormindo.
Jesus pegou aquelas pessoas, colocou para fora, e entrou Jesus, Jairo, a mãe da menina e os discípulos para o quarto que a menina se encontrava dormindo. E a Bíblia vai dizer que Jesus pega na mão da menina e manda a menina se levantar. A menina se levanta. Jesus pega a menina, entrega a seus pais e manda dar de comer. Mas sabe qual foi? No propósito de Jairo, teve um sacrifício, teve uma dificuldade, mas em nenhum momento Jairo desistiu do seu propósito, por isso que ele alcançou. Em nenhum momento a mulher do fluxo de sangue deixou de lado o seu propósito, por isso que ela alcançou, ela foi perseverante. Em nenhum momento os cegos desistiu do seu propósito, por isso que ele alcançou o seu objetivo. Eu e você não podemos, irmão, de maneira nenhuma desistir do nosso foco, desistir do nosso objetivo. Onde Jesus passava, alguma coisa tinha que acontecer. Quando Jesus passava, não ficava do mesmo jeito. Tinha que acontecer algo. E nessa noite, Jesus está aqui, porque a palavra do Senhor nos afirma. A palavra do Senhor diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele em união, ele se faz presente. Pois nessa noite ele está aqui. Nessa noite ele está em nosso meio, porque não tem pessoas brigando, mas tem pessoas em comunhão, tem pessoas ouvindo a palavra. Por enquanto você está aí, ouvindo a palavra, você está sendo purificado, está gerando a fé. Está gerando a fé no seu coração. Lá no livro de Romanos, capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir. Mas é ouvir a palavra de Deus. Nesse momento você está ouvindo a palavra de Deus. Você não está ouvindo aquilo que vem de mim, mas sim o que vem dele. Porque se eu fosse falar o que vem de mim, nada ia acontecer. Mas como eu estou falando o que vem dele, alguma coisa tem que acontecer. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Amém? A palavra do Senhor, ela não volta vazia. E onde essa palavra chega, irmão, alguma coisa tem que acontecer. Essa palavra, ela alcançou a minha vida. Uma certa feita, os irmãos estavam pregando, eu nesse mundo, irmão, os irmãos evangelizando. Muitas das vezes eu corri, irmão. Muitas das vezes eu via os irmãos e fazia carreira. Mas chegou um dia que eu não pude correr. Eu tive que ouvir a palavra. E a palavra, ela não volta vazia. Quando nós ouvimos a palavra, ela gera fé. Ela nos purifica. Eu ouvi, irmão, a palavra. Decidi ir para a igreja. Eu fui para a igreja viciado nas drogas. Mas Jesus disse, vem como estiveres. Mas eu e você não permanece do mesmo jeito. Porque Jesus, ele muda. Jesus, ele muda a história. Quando eu vivia nesse mundo, irmão, muitas pessoas estavam esperando só o tempo de ir para o meu enterro. Mas quando Jesus chegou na minha vida, ele cancelou o funeral.
Ele mudou a minha história. Glória a Deus. Irmão, o trabalhar de Deus é tão grande na nossa vida que tem coisas que nós não conseguimos entender. Nós só vamos conseguir entender o trabalhar lá na frente, irmão. Lá na frente nós vamos conseguir entender o trabalhar de Deus na nossa vida. Eu fui para a igreja, aceitei Jesus, continuei usando drogas, mas como Jesus ele conhece o hoje, conhece o amanhã, conhece o depois de amanhã, ele foi trabalhando na minha vida. Irmão, para eu ser liberto, irmão, das drogas, foi possível algo da minha parte. Minha mãe perdeu um documento. Eu vi a minha mãe ali desesperada, irmão, chorando. Quando eu vi aquela cena, minha mãe desesperada chorando, entrou uma compaixão, irmão, no meu coração. E eu fiz um voto com Deus. E Deus é fiel para cumprir, irmão. Deus é fiel. Fiz um voto, meu seguinte voto foi: Deus, se tu fizer a minha mãe achar esse documento, nunca mais eu boto um cigarro de droga na minha boca. E Jesus fez, irmão. Jesus fez. Minha mãe perdeu esse documento. Ela vinha de um determinado lugar com minha irmã. Minha irmã ela tem uma menininha novinha, tem uma menina pequena. Ela vinha com a menina no carro de bebê, né? Debaixo do carro de criança tem um quadradozinho que dá para botar as coisas embaixo. Elas foram fazer a compra. Fizeram as compras e botaram tudo embaixo. Uma bolsa com documento, tudo embaixo do carro. Nessa trajetória do mercado para casa, ela perdeu os documentos. A pessoa que achou esse documento colocou o documento do lado de um bocado de lixo. Para você ver o trabalhar de Deus, irmão. Uma mulher achou esse documento, colocou do lado de um bocado de lixo. O gari veio, recolheu todo o lixo, pegou a bolsa e guardou no carro. Passou uns dias, uns 3 dias. Eu e minha mãe fomos procurando, perguntando às pessoas. Chegamos na casa de uma mulher. A mulher disse: eu vi essa bolsa. A mulher pegou e colocou do lado do lixo que estava perto desse poste. Mas o gari chegou e pegou e levou. Mas vai lá onde ficam os carros dos garis, aí nós fomos, irmão, caminhando para lá. Em nenhum momento nós desistimos do nosso propósito. O nosso propósito era achar aquela bolsa. Era achar o documento da minha mãe. Mas no meio do caminho, irmão, aconteceu coisas para nos desanimar. Mas em nenhum momento nós desistimos. Nós fomos perseverantes. Nós caminhamos, chegou no meio do caminho, nós se deparamos com os garis. E chegamos para os garis e dissemos: moço, você não viu uma bolsa tal e tal, da cor de zebra que está com os documentos dentro, não? E aquele rapaz disse: rapaz, não achamos, não sei. Aí minha mãe disse: foi porque uma mulher disse que o gari pegou, um gari pegou. Aí ele disse: se ele pegou, já está nesse momento, não tem mais jeito, já está no lixo. Eu disse: mãe, embora, que quem dá a última palavra é o Senhor. A última palavra sobre a minha e a tua vida não sai da boca do homem, não sai da boca da mulher, mas sai da boca de Deus. E nós caminhamos, irmão, para lá, para onde aqueles homens, onde aqueles garis guardavam os carros do lixo. Quando chegou lá, irmão, pelo incrível que pareça, quando chegou lá, minha mãe disse: moço, você viu uma bolsa da cor de zebra? Ela só fez dizer isso, irmão. Glória a Deus. Ela disse só a cor da bolsa, ela não precisou dizer o que estava dentro da bolsa.
Ela disse, moço, você viu uma cor da bolsa da cor de zebra? O moço disse, rapaz, essa bolsa tá no carro 05. Na mesma hora minha mãe começou a chorar, irmão. Na mesma hora minha mãe começou a chorar. De alegria. Quando nós se dirigimos àquele carro, o motorista disse, nós já deixamos na rádio. E nós saímos daquele lugar para a rádio. Quando chegamos lá, irmão, achamos a bolsa. Minha mãe alegre. Minha mãe alegre. Só faltou uma coisa, irmão, a identidade, duas coisas, a identidade dela e o cartão, que tentaram passar 5 mil, mas como tentaram passar muitas vezes sem saber a senha, a loja bloqueou, mas Deus é fiel, Ele fez, irmão. Ele fez. E até hoje eu tenho cumprido o propósito que eu fiz ao Senhor. Porque se eu não cumprir o propósito, se eu não cumprir o voto que eu fiz ao Senhor, eu vou pagar um preço. E esse preço, irmão, pode ser com a minha própria vida. Porque é melhor eu e você não prometer nada a Deus é melhor eu e você não prometer a Deus do que prometer e não cumprir. Eu posso dizer algo para você e não cumprir. E não vai acontecer nada, porque eu estou dizendo para você. Mas com Deus é diferente. Com Deus é diferente. Se você prometeu alguma coisa a Deus, irmão, faça. Se você não fazer, você vai pagar um preço. Irmão, eu vou estar falando aqui. O meu cunhado, irmão, o pai da minha sobrinha que está aí, ele fez um voto com Deus. Ele comprou uma moto, o irmão dele comprou uma moto nova na loja. Comprou uma moto nova na loja. O irmão dele não quis mais a moto. Pagou umas parcelas, não quis mais a moto. O irmão disse, tu me dá tanto. E tu me dá tanto. E assume o resto da parcela. Ele foi para a igreja e fez um voto com Deus. Disse, Deus, se tu fizer alguma coisa para mim quitar essa moto, eu vou dar uma oferta para a igreja. E Deus fez, irmão. Deus fez. A mulher ligou para ele lá do banco. No banco ou da loja, eu acho que foi da loja. Ligou para ele e disse, você vai pagar tanto, se você pagar tanto, você não vai precisar mais pagar nada. A moto vai ser sua. E ele pagou aquele tanto, irmão, e não precisou mais pagar, já faltava um bocado de parcela. Mas ele pagou aquele tanto e não precisou mais pagar nada, porque ele tinha fazido um propósito com Deus. E Deus fez, irmão. E Deus fez. Mas ele não cumpriu não cumpriu. Como é? Não cumpriu o que ele prometeu. E isso teve um preço. Isso teve um preço. Sabe qual foi o preço, irmão? Da primeira lapada que a moto quebrou, gastou mais do que ele prometeu para a igreja. E você pensa que parou para aí? Por aí? A moto vivia quebrando direto, irmão. Vivia quebrando direto, porque é melhor eu e você prometer fazer algo para Deus e cumprir, do que prometer e não cumprir, porque isso gera uma consequência grande. E por incrível que pareça, irmão, hoje ele vendeu a moto, ele me vendeu essa moto quebrada. Eu ajeitei e vendi a moto. Pois por incrível que pareça, irmão, a moto não está quebrando mais, porque está na mão de outra pessoa. E não foi a outra pessoa que prometeu a Deus. Quem prometeu foi ele. Por isso que a moto estava quebrando. Porque ele prometeu e não cumpriu. Por isso que é melhor eu e você prometer algo a Deus e cumprir. Porque muitas das vezes
muitas das vezes, pela nossa desobediência, de prometer algo e não cumprir, gera muitas consequências. Glória a Deus. É melhor é você, irmão. Melhor é você cumprir o que nós prometemos. Porque eu posso lhe prometer algo e não posso fazer. Mas se eu prometer a Deus, eu tenho que fazer, por bem ou por mal. Por bem ou por mal, eu tenho que fazer. Irmão, nós estamos aqui, irmão, nessa terra de passagem. Nós estamos, irmão, vivendo nesse mundo os últimos dias. Nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa, não só uma, mas várias promessas. Mas a maior promessa, irmão, que Jesus nos fez, foi a que se encontra no livro de, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, deixa eu ver aqui, irmão. Eu acho que é no livro de João. Eu acho que sim. Deixa eu me lembrar aqui que eu estou um pouco esquecido. Estou um pouco... A nossa maior promessa, irmão, é a promessa que se encontra no livro de João, capítulo 14, em diante, que vai falar sobre a promessa que Jesus fez para mim e para você. Ele prometeu, irmão, que ia preparar lugar para mim e para você. Jesus, para descer para essa terra, ele teve que deixar tudo que ele recebia no céu, dos anjos, a glória que recebia dos anjos. Se levantar do seu trono, se fazer carne, como diz lá no livro de João, capítulo 1, diz que o verbo se fez carne. Quem se fez carne foi Jesus e habitou entre nós. Ele veio do céu, irmão, para anunciar o evangelho, para fazer uma missão. E qual é essa missão? Resgatar a minha e a sua alma. A minha e a sua alma já estava condenada ao inferno, porque a Bíblia vai dizer que todos pecaram. Todos estavam afastados da glória de Deus. Todos estavam condenados a ir para o inferno. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa vida eterna não é nessa terra. A nossa vida eterna é no céu. Tem muitas pessoas por aí, irmão, que pensam que a vida é só essa. Mas não é. Não é, irmão. A nossa vida eterna é no céu. Porque o céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus, ela não há de passar. Ele fez essa promessa, que ia preparar lugar e viria, ia levar eu e você para onde ele estivesse, esteja eu e você também. Mas para isso tem um preço. Por enquanto eu e você estiver na trajetória dessa terra, estiver na face dessa terra, vai se levantar coisas para tentar nos tirar do foco. Mas nenhum momento eu e você podemos perder o nosso foco. Nenhum momento nós não podemos desistir do nosso propósito. O nosso propósito não é a terra. O nosso destino não é a terra. O nosso destino é o céu. Por enquanto eu e você estiver nessa terra, nós vai ter aflição. Mas Jesus diz, tende bom ânimo. Porque do jeito que eu venci o mundo, você vai vencer.
Nós vence o mundo, irmão, sujeitando a Deus. Sujeitando a Deus. Buscando a Deus, nós vamos resistir, vamos vencer esse mundo. A coisa desse mundo é tudo passageira. Hoje nós temos esse celular, nós temos uma televisão, nós temos um som, nós temos uma cama, mas isso tudo é passageiro. Essa casa feita pelo mão de homem é passageira. Mas a morada que Jesus foi preparar para mim e para você é eterna. Por isso que eu e você a cada dia temos que tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Mas nós temos que, não temos que deixar, de maneira nenhuma, deixar o nosso propósito de lado. Nós temos que olhar para o propósito, olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo de Nazaré. Temos que estar olhando para Jesus, não olhando para fulano e nem olhando para ciclano, mas temos que estar olhando para o alvo. Nós temos que estar elevando nossos olhos para Jesus. Por enquanto eu e você estiver nessa terra, nós vamos ter aflição, mas eu e você temos que fazer igual diz lá no Salmos 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quando eu e você estamos olhando para cima, irmão, nós não dependemos das coisas da terra. Mas quando eu e você olhamos para cima, nós estamos dependendo das coisas de Deus, das coisas do céu. Por isso que eu e você temos que andar de cabeça erguida. Não pisando em fulano, não pisando em ciclano, mas sendo humilde. Nós temos que ser humilde igual Jesus. Humilde de coração. Tem muitas pessoas por aí, irmão, que querem ser. Quando Jesus levanta, tem pessoas que quando Jesus levanta ele, quando a pessoa chama para tirar até uma foto, a pessoa não quer nem que fale mais com ele, fale com o empregado. Se Jesus é quem é, eu e você temos livre acesso a hora que nós quisermos. Tem pessoas que Deus levanta e está com essas coisas. Nós temos que ser humildes. Nós temos que amar o nosso próximo. O amor de muitos tem se esfriado, irmão. O amor de muitos tem se esfriado. Porque é o fim dos tempos. A Bíblia diz que no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E é o que está acontecendo. As pessoas não estão mais se preocupando com ninguém. Mas eu e você temos que amar o nosso próximo. A Bíblia vai dizer, irmão, nós temos que prestar muita atenção, irmão, com essas coisas materiais que estão nos prendendo de alcançar a vida eterna. Essas coisas que nós temos materiais, não é pecado ter. Não é pecado. Porque Jó, ele foi rico e está no céu. Abraão também, ele foi rico e está no céu. O que é pecado é nós amar. A Bíblia diz que os avarentos, os idólatras, não herdarão o reino dos céus. Aqueles que amam o dinheiro ou o avarento não herdará. Aquele que ama os bens materiais, os idólatras, que adora a imagem, que adora ventilador, que adora televisão, que adora som,
não herdará o reino do céu. Se você for olhar em Apocalipse, vai falar que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Os cães, os idólatras, os fornicários não herdarão o reino de Deus. Não é fácil. Tem coisas que estão nos prendendo de nós alcançar a nossa morada no céu. A Bíblia vai dizer que um certo jovem vai se aproximar de Jesus. Deixa eu procurar aqui. Que se encontra, essa passagem se encontra. Eu já preguei sobre essa palavra algumas vezes. Vou estar pregando essa palavra novamente. A palavra vai dizer aqui no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16, que vai dizer assim, que a epígrafe da palavra é o mancebo de qualidade, o jovem de qualidade, vai dizer assim: e eis que, aproximando-se dele, um jovem disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: por que me chama bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, herdar a vida eterna, se queres, porém, herdar a vida, guarda os mandamentos. Temos que guardar os mandamentos para herdar a vida eterna. A Bíblia vai dizer que um jovem se aproxima de Jesus e ele pergunta para Jesus: Jesus, mestre, bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para me herdar a vida eterna? E Jesus começa a explicar aquele jovem, irmão, que ele tem que guardar os mandamentos. Que ele tem que guardar os mandamentos para conseguir a vida eterna. Mas aquele jovem vai dizer que guardou desde a sua mocidade os mandamentos, mas tinha algo prendendo ele. Deixa eu ler os mandamentos. Verso 18. E disse ele: quais são os? E disse o jovem: quais são os? E Jesus disse-lhe: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não diga falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Verso 20. E disse o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? O jovem disse que tinha guardado todos esses mandamentos desde a sua mocidade. Desde quando ele era criança que ele guardou aqueles mandamentos. Mas tinha algo prendendo aquele jovem de alcançar a sua vida eterna. E o que era? Os bens materiais. E aquele jovem disse: tudo isso tenho guardado, o que é que me falta ainda? E olha o que disse Jesus, verso 21. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. E vem e me segue. E vem e me segue. Perceba que para eu e você alcançar a vida eterna, nós temos que cumprir os mandamentos, deixar de amar a riqueza e seguir Jesus. E seguir Jesus. Ele disse: vai, vende tudo o que tu tens, que tu terás um tesouro no céu, e vem e me segue. Verso 21 diz isso. E aquele jovem, a Bíblia vai dizer que aquele jovem, ouvindo essas palavras, ele ouve que Jesus manda ele vender tudo que ele tinha e dar aos pobres. Ele ouvindo isso, a Bíblia diz que ele se retira triste, porque ele possuía muitas propriedades. As propriedades, os bens materiais, irmão, estava
impedindo daquele jovem alcançar a sua vida eterna. É tanto que ele amava tanto os bens materiais que ele se retirou triste. Verso 22 disse: e o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Verso 23, então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Diga aí, irmão. É mais fácil um camelo que é grande, passar no fundo de uma agulha, que é bem estreitinha, do que um rico entrar no céu. Porque é avarento. Aquele rico que é avarento, ele não herdará o reino de Deus de maneira nenhuma. E eu lhe provo na Bíblia. Eu lhe provo. Na passagem do rico e Lázaro, o rico que era apegado na sua riqueza, quando ele morreu, ele foi para o inferno. E Lázaro que era pobre. Quando ele morreu, ele alcançou a vida eterna. Ele alcançou a consolação eterna. Eu vou estar meditando aqui com os irmãos. Vai falar sobre o rico e Lázaro. Deixa eu ver aqui onde se encontra. O rico e Lázaro. Vai falar sobre o rico e Lázaro. Deixa eu achar aqui, irmão. Sou um pouco esquecido. Mas Deus sabe de tudo. Deus que nos capacita, eu não sabia nem ler, irmão. E Deus me ensinou. Deus me ensinou, irmão. Se ele te chamou, se ele me chamou, ele se providencia. Deixa eu ver aqui, eu não estou achando não. Dentro de você, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. Lucas capítulo 16, verso 19, vai dizer assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de purpurina, de purpura de linha finíssima, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. E havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele rico. A Bíblia vai falar desse homem rico, irmão. Esse homem rico, ele se vestia, a riqueza que ele tinha, ele se vestia de roupa cara. Por enquanto aquele homem vivia uma vida agradável. Na porta dele vivia um mendigo que desejava comer a migalha que caía da sua mesa. O nome do mendigo era Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro estava, por enquanto aquele homem vivia uma vida agradável com as suas riquezas. Lázaro estava lá do lado de fora na sua porta, desejando comer a migalha que caía da sua mesa. E a Bíblia diz que Lázaro ele era cheio de chaga. E Lázaro estava na beira da morte, irmão. Com a doença, com aquela enfermidade que ele se encontrava, que era chagas. A Bíblia diz que por enquanto Lázaro estava na porta do rico,
os cães vinham lamber as suas chagas. Perceba que os cães vinham lamber as suas chagas. E essa palavra lamber, se você for estudar ela, vai dizer mordiscar. E os cães lambia Lázaro, que arrancava pedaços de carne do seu corpo, porque eram umas chagas, umas feridas, uma enfermidade terrível. Lázaro estava ali desejando comer migalhas que caía da mesa do rico. E os cães vinham se alimentar das suas feridas. Se você for perceber, quando eu e você tem uma ferida, os cães vêm, lambem e fica lambendo aquele sangue. Com Lázaro era diferente, os cães iam lamber e mordia e arrancava pedaços de carne do corpo de Lázaro. Mas a Bíblia vai dizer que Lázaro vai morrer. E quando Lázaro morre, quem vem buscar Lázaro? Os anjos de Deus. E leva Lázaro para o seio de Abraão. Perceba que Lázaro, ele era pobre. Lázaro, o que ele tinha, irmão, era doenças. Mas ele era crente. E aquele homem rico, ele era ímpio. Ele amava suas riquezas. Aquele homem, ele era avarento. Ele era avarento. Mas Lázaro, ele não tinha nada pelo lado de fora, aparentemente. Mas por dentro ele tinha, irmão. Que era a presença de Deus. Mas por dentro ele tinha a presença. E aquele rico não tinha presença. Quando aquele rico morreu, a alma dele, a avareza dele levou ele para o tormento eterno. Mas a pobreza de Lázaro, a pobreza que Lázaro tinha, mas a presença que Lázaro tinha por dentro, levou ele para o consolo eterno. E a Bíblia vai dizer, irmão, que depois que Lázaro morre, em seguida vai morrer o rico. O rico morre e ele é sepultado. Lázaro não foi sepultado. Os anjos veio buscar Lázaro. Os anjos veio buscar Lázaro e levou para o seio de Abraão. E Lázaro estava vivendo uma vida consolado. E quando aquele rico morreu, ele foi sepultado. Mas a alma dele foi para o Hades, foi para o inferno. Perceba que Lázaro foi conduzido pelos anjos. Se você for meditar, Lázaro foi conduzido pelos anjos para o seio de Abraão, para viver uma vida de consolo. E o rico morreu, foi enterrado, mas a alma dele foi levado para o inferno, para ser atormentado. Porque ele era avarento. Ele amava a sua riqueza. E a Bíblia diz que chegando no inferno, chegando no Hades, perceba que quem está na terra, irmão, e é pobre, vai ficar por baixo. Mas quem é rico vai ficar por cima. Quem tem a presença, irmão, de Deus e é pobre na terra, vai ficar embaixo. Mas quem é ímpio e tem riqueza, vai ficar por cima. Mas lá na frente, na eternidade, vai se inverter. Vai se inverter as coisas. Que aqui na terra, quem tinha riqueza, vai ficar por baixo. E quem era pobre, mas tinha a presença, vai ficar por cima. Perceba que quando aquele rico, ele está lá no Hades, ele ergue os olhos, ele tem visão, no inferno ele tem visão. Ele vai erguer os olhos para cima. E quem é que ele vai ver, irmão? Lázaro
Lázaro e Abraão no seu seio, no seio de Abraão. E ele diz que, e a Bíblia diz que ele olha para cima. Na terra quem era pobre está onde em cima. E na terra quem na eternidade quem na terra era pobre está em cima. E na terra quem era rico na eternidade vai estar embaixo. O rico agora está no inferno, ele olha para cima, ele tem visão no inferno. Ele vai olhar para cima. Quando ele olha para cima, ele clama. Verso... Deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu ver aqui onde é que se encontra. Verso 23 diz assim, ó. E Noé ergueu os olhos, estando em tormento. Ele estava atormentado, irmão, no inferno. Mas ele ergue os olhos para cima. E quem é que ele vê lá no seio de Abraão? Lázaro e Abraão. A Bíblia vai dizer que ele clama dizendo, Pai Abraão. No verso 24 ele clama, dizendo, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Se ele clama, no inferno tem visão e no inferno tem clamor. O clamor do inferno, Deus ouve, mas não responde. Ele diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Por enquanto eu e você estiver nessa terra, Deus tem misericórdia. Mas quando quem morrer for conduzido para o inferno, não tem mais misericórdia. Não tem mais misericórdia. Ele vai dizer, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Quem que está desejando, irmão, comer migalha agora? Quem está desejando, o rico, o ímpio, que está desejando comer migalha agora? Mas do jeito que Lázaro desejou e não comeu, desejou comer migalha da mesa dele e não comeu, agora ele está desejando que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresca a língua dele. Mas mesmo assim ele teve desejo, mas não conseguiu. Não conseguiu alcançar o seu desejo. Ele agora está desejando comer migalha. Um pouco de água na ponta do dedo ele está desejando, mas não foi possível, porque ele já estava no inferno. E quem está no inferno não pode passar para o seio de Abraão. A Bíblia vai dizer que o seio de Abraão é dividido por um abismo. O seio de Abraão fica na parte de cima. Tem um abismo e embaixo o inferno. É dividido por um abismo. Aí a Bíblia diz, verso 25, e disse Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. O rico na terra, ele recebeu todos os seus bens, vivia uma vida aparentemente agradável, mas a sua vida, a vida de riqueza, a vida de avareza, para onde levou ele? Para o tormento. E a vida que Lázaro tinha, de pobreza, mas era crente, levou Lázaro para o consolo, levou Lázaro para viver uma vida de consolo. A Bíblia diz no verso, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E Lázaro agora está sendo consolado, e aquele rico estava sendo atormentado.
Porque ele estava sendo atormentado. Porque tinha algo prendendo ele de alcançar a vida eterna. E qual era essa coisa? Essa coisa que estava prendendo. Que prendeu ele. Para ele não ir para o céu. Era a riqueza, irmão. Era a riqueza. Porque ele era avarento. Ele era rico. Se você for prestar atenção, todo rico não quer saber de Deus. Muitos ricos por aí não querem saber de Deus. Para ele a vida é só aqui pronto, mas não é. Todos nós vamos prestar conta um dia. Todos nós vamos comparecer diante de Deus. Ninguém vai correr, irmão. Ninguém vai correr, todos vão se apresentar diante de Deus. Hoje, você pode correr hoje. Hoje você tem para onde você correr. Vim, irmão, pregar para você, você pode correr, mas naquele grande dia não vai ter como correr. Não vai ter como. Todos vai fugir céu e vai fugir a terra. Você vai olhar para frente, vai ver o trono. Você vai olhar para trás, vai ver o trono. Você vai olhar para frente, vai ver o trono. Quando Jesus for julgar as pessoas. Irmão. Todos nós vamos comparecer diante de Deus. Verso 26. Além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para aí, não poderia, tão poucos de lá para cá. Verso 27. E disse o rico: rogo-te, pois, ao Pai, para que mande a casa de meu pai. Verso 27. O rico estava rogando, estava mandando Abraão rogar a Deus, para que mandasse ele ir até a casa do pai dele, porque ele se lembrou, irmão. Ele se lembrou que tinha pai na terra. Perceba. Quem está no inferno tem visão. Quem está no inferno tem sede. Quem está no inferno tem voz, tem clama. Quem está no inferno ouve. E quem está no inferno tem lembrança. Ele se lembrou da sua família na terra, do seu pai e dos seus 5 irmãos. Ele pede para Abraão rogar a Deus para que mandasse ele ia até seu pai. Até seu pai é o que diz. Roga-te, pois, ao Pai, que mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunha, a fim de que não venha também para cá, para este lugar de tormento. Ele se lembrou, irmão, da sua família na terra. Mas o que é que Abraão disse no verso 29? Abraão disse a Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Hoje Deus tem levantado muitos Moisés e muitos profetas, mas as pessoas não querem ouvir. Só vão querer ouvir quando estiver lá, irmão, no mesmo canto que esse homem se encontra. Mas vai ser tarde. Abraão diz: tem Moisés e os profetas. Quem é Moisés e o profeta? Eu e é você. Para anunciar, para dar testemunha, para anunciar o evangelho de Cristo. Verso 30. E ele disse: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrependiam-se. Ele disse: se algum dos mortos ressuscitasse e fosse ter com eles, eles iam se arrepender. Mas olha o que Abraão disse no verso 31. Porém, Abraão disse: se não houve Moisés e os profetas, tão poucos acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Abraão estava dizendo:
Se ele não está crendo nos profetas, nem Moisés que está vivo, ele vai acreditar nos que ressuscitar dos mortos. Eu e você temos que acreditar, irmão, nas pessoas que Deus levanta para anunciar o Evangelho. Vamos, irmão, deixar esses bens materiais de lado. E vamos juntar tesouro no céu. A Bíblia diz, não ajuntai tesouro na terra, mas juntar tesouro no céu. Na terra o ladrão rouba, o ferrugem consome, mas no céu não tem isso. Onde você juntar o seu tesouro, aí vai se encontrar o seu coração. Se o seu tesouro estiver nessa terra, o seu coração está nela. Mas se o seu tesouro estiver no céu, o seu coração está no céu. A Bíblia vai dizer, irmão, que Deus manda os anjos até Sodoma e Gomorra para destruir Sodoma e Gomorra. Mas antes de destruir Sodoma e Gomorra, os anjos vão dar uma ordem à família de Ló. Perceba que quando Deus mandou Noé fazer a arca, ele mandou Noé anunciar para todo mundo e ninguém ouviu. Dessa vez Deus enviou 2 anjos até a cidade de Sodoma e Gomorra para avisar Ló, para anunciar para a família de Ló, só para a família, que saísse daquele lugar com ele. E Ló fez. A Bíblia diz que Ló juntou a sua mulher, juntou as suas 2 filhas e foi chamar os seus 2 genros. Mas o genro não quis sair. Decidiram ficar em Sodoma e Gomorra. Mas Ló foi obediente. O que vai nos salvar é a obediência. O que vai nos salvar é cumprir o que Deus manda. Percebam uma coisa. Os anjos deu uma ordem a Ló para Ló sair da cidade. E Ló saiu. Ló saiu da cidade. Por enquanto Ló não saiu da cidade, não pôde, os anjos não pôde dar ordem para o fogo descer do céu. Quando Ló saiu da terra, os anjos disseram, vai e nenhum olha para trás. Mas a mulher de Ló, o tesouro da mulher de Ló estava lá. E o coração se encontrava lá. A Bíblia diz que quando eles saíram, a mulher de Ló olha para trás. E pela desobediência teve um preço. Qual foi o preço? Ela virou uma estátua de sal pela desobediência. Mas Ló e as suas 2 filhas foram salvos porque foram obedientes. Perceba lá, Deus dá a ordem a Noé. Noé constrói a arca. Noé construiu. Prega para as pessoas para entrar para dentro da arca. Noé fez. Anunciou que vinha o dilúvio. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Deus disse, Noé, coloca um casal de cada animal para dentro da arca. Noé colocou. Entra com a tua família. Noé entrou. Aí quando Noé entrou com sua família, fechou a porta por dentro e Deus selou a porta por fora. A porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. A Bíblia vai dizer, irmão, que Deus fechou a porta por fora, selou a porta por fora. Veio o dilúvio. E matou todos. Perceba uma coisa. Por enquanto o dilúvio veio, que a água ia subindo. A arca ia subindo junto com a água. Quem está dentro da arca, irmão, vai subir. Mas quem estiver fora vai ficar. Por enquanto a água subia, a arca subia em cima da água. Olha o mistério. Quem está dentro da arca vai subir, vai ser salvo. Mas quem está pelo lado de fora
vai ficar. É melhor em você, irmão. Quem está afastado, voltar, caminhar nos caminhos de Jesus, vir para dentro da arca, construir a arca. Porque a Bíblia diz que a vinda de Jesus será como nos dias de Noé. O povo estava bebendo, comendo, bebendo, se dando em casamento, até que o dilúvio veio e matou a todos. Só não matou Noé e sua família, porque Noé entrou dentro da arca e nenhum percebeu. Ninguém percebeu que Noé estava em obediência. Noé, ele era servo de Deus. Ele fazia tudo o que Deus mandava. Amém? Pois é essa palavra, irmão, que eu tenho para o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. A Ele a glória e todo louvor. Eu vou estar fazendo oração, irmão, e vou estar encerrando a live. Que Deus abençoe. Acabamos há pouco tempo, acabamos de chegar de um culto abençoado, onde Deus se fez presente grandemente em nosso meio ali. Deus operou muitas maravilhas naquele lugar. E amanhã tem, depois de amanhã tem novamente, na igreja que eu congrego, Ministério Bom Sucesso. Vou estar orando pela sua vida, que Deus abençoe grandemente. E vou estar apresentando, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem operado em nosso meio. Amém? A Ele a glória. Que Deus abençoe a vida de Jaqueliane, minha sobrinha. A vida de Juliana também, que Deus abençoe. A vida de Andra. Que Deus abençoe a vida de Fátima também. A vida de Aldinete Nascimento, minha irmã que está aí. Deus abençoe, eu vou estar orando nesse momento. Deus soberano Pai, todo-poderoso. Pai bendito, Pai amado, nesse momento eu estou na Tua santa e poderosa presença, Pai. Pai, eu quero Te apresentar, Pai, cada pessoa que adentraram nessa live. Pai, abençoa a vida de cada pessoa, Pai, que está nesse momento ouvindo a Tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, vai abençoando a vida deles grandemente, Pai. Pai, aqueles que necessitam de uma cura, Pai, que o Senhor venha curando, Pai, porque o Senhor tem um poder para fazer no céu e na terra. Pai, em nome do Senhor Jesus, é aquele, Pai, que tem uma vontade, Pai, que tem um desejo, Pai, que está precisando de uma porta de emprego, Pai, que as portas se encontram todas fechadas. Mas o Senhor tem um poder de abrir, Pai, porque a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Pai, vai abrindo porta, Pai, para essas pessoas que necessitam. Pai, vai abençoando a família deles. Vai abençoando a sua casa, seu trabalho. Em nome do Senhor Jesus, vai alcançando almas, Pai, através dessa live, Pai. Onde essa palavra for chegando, Pai. Onde essa live chegar, que o Senhor venha alcançando vidas, Pai. Assim como o Senhor fez na minha vida, Pai, faz na vida deles. Em nome do Senhor Jesus, eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor fez nessa noite. Quero agradecer por Tua palavra substanciosa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu quero Te agradecer pelo Teu Espírito Santo ter me usado. Quero Te agradecer por Tua presença em nosso meio, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, conceda a cada um, Pai, uma noite de sono restauradora na Tua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Vou estar encerrando, irmão, a live. Irmão, quem puder, irmão, ir lá no meu canal no YouTube. Vai lá, irmão, deixe se inscrever no canal para você receber os vídeos que eu colocar lá no canal. Se inscreva. Deixa o like lá, irmão. O nome do canal é Irmão Oquijean, Missionário da Live. Se você botar só Irmão Oquijean vai aparecer, irmão. Bote lá e ajude lá o canal crescer, irmão. Para a honra e glória do Senhor.
Vá lá ver o que Jesus operou na minha vida e o que Jesus ainda continua fazendo. Quando eu estava nesse mundo, irmão, o diabo me fez uma ameaça. Mas como Jesus me chamou, ele me fez uma promessa. A promessa de Satanás, ela caiu por terra. Mas a promessa de Deus, ela continua de pé. Jesus, quando me chamou, ele me fez uma promessa. Que eu ia ser pregador da sua palavra. E a promessa, ela está se cumprindo, irmão. Ela está se cumprindo. Porque ele é fiel. Amém? Vou deixar essa palavra para a sua meditação, a palavra que se encontra no livro, dois versículos. Primeiro, Salmos 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. João capítulo 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus abençoe a sua vida e não se esqueça que o céu é o limite, mas o caminho é Jesus. A paz do Senhor, que Deus lhes conceda uma boa noite na presença dele. E até a próxima. Amém.